Veja agora no Ecocenado, cultivo de plantas ao ritmo da natureza. Você vai conhecer um viveiro em Brasília que usa os conceitos da agrofloresta para produzir mudas. No momento que ela está mamando, ela está retirando essa água do solo. Isso nós diminuindo pela metade o uso da água aqui nessa área. Um debate sobre seguro rural na Comissão de Agricultura. Parlamentares e representantes do setor pedem mais participação do governo. A área econômica tem que ver o seguro como um investimento. E uma entrevista sobre os projetos em tramitação no Congresso Nacional que querem mudar as regras do licenciamento ambiental. Agora, no Ecocenado. Advogado da ONG Instituto Socioambiental, Maurício Guetta é mestre em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo. No Congresso Nacional, ele acompanhou recentemente as votações do novo Código Florestal Brasileiro e do Marco Legal da Biodiversidade. No Viveiro do Senado, conversamos com ele sobre a legislação ambiental brasileira e as tentativas de flexibilizar o licenciamento ambiental no país. Maurício, nós tivemos recentemente aprovada uma proposta de emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça que altera as regras do licenciamento ambiental no país. O licenciamento ambiental está sendo um entrave para o desenvolvimento do Brasil? Não, na verdade, o licenciamento ambiental é o que permite que o desenvolvimento do país seja feito em respeito à Constituição Federal, em respeito aos direitos socioambientais de toda a população e das comunidades afetadas. A gente vive num Estado democrático de direito e é evidente que os direitos devem ser respeitados, principalmente os direitos fundamentais, né? É claro que a gente tem alguns problemas em relação à eficiência do processo de licenciamento e isso eu acho que é uma questão de consenso. Agora, as principais razões que levam a esse problema de eficiência acabam que não são tratadas nas propostas de alteração legislativa. Então, por exemplo, os órgãos que fazem parte do processo de licenciamento. Os órgãos estão sucateados. Eles não têm recursos institucionais, recursos humanos e recursos financeiros para dar cumprimento à sua função dentro dos prazos que são estabelecidos. Além da PEC 65, uma outra proposta também tramita no Senado buscando alterar as normas de licenciamento ambiental. Eu estou falando do PLS 654, que foi aprovado no ano passado dentro da Agenda Brasil pela Comissão de Desenvolvimento Nacional. Vamos relembrar um pouco essa proposta na ocasião em que ela foi aprovada na comissão. Portos, ferrovias, estradas e hidrelétricas. As obras de infraestrutura só podem ser feitas com um aval de órgãos ambientais, como o IBAMA ou da FUNAI, se terras indígenas forem afetadas. O licenciamento é feito em 3 etapas. O que acontece hoje é que, por falta de aparelhamento desses órgãos que dão parecer sobre as questões ambientais, as questões ambientais ou condicionantes demoram 3, 4 anos para serem colocados por determinado órgão, o que, de certa forma, quebra a equação econômica financeira de qualquer concessão pública. A proposta de Jucá, votada na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, busca acelerar o processo. Cria licença integrada. Além disso, se o poder público não se manifestar no prazo estabelecido, a obra estará automaticamente liberada. O licenciamento especial só pode ser feito se o empreendimento for considerado de interesse estratégico para o país. Por isso é necessário um decreto do presidente da República. Devido ao acidente de Mariana, Jucá apresentou uma emenda estabelecendo que o rito especial não valerá para mineradoras e atividades de exploração de recursos naturais. Só no Senado, em 2015, 2 propostas buscando alterar as normas do licenciamento ambiental. Se você fosse comparar o PLS 654 com a PEC 65, o que difere as 2 propostas? De um lado você tem a PEC 65, que é justamente a proposta que pretende extinguir simplesmente o licenciamento ambiental, completamente inconstitucional, e o PLS 654, por sua vez, ele pretende estabelecer um rito sumaríssimo, um procedimento muito abreviado de licenciamento para aquelas obras que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Na realidade, seriam aquelas obras de infraestrutura,
né? E justamente as obras que causam maior impacto socioambiental. Então, o que se pretende estabelecer com o PLS 654 é a menor proteção ambiental possível, justamente para aqueles empreendimentos que causam maior impacto socioambiental. Trata-se de um evidente contrassenso, né? Na realidade, e até depois do caso de Mariana, né, o desastre de Mariana nos mostrou a importância de ter um licenciamento como um instrumento prévio de controle de danos e impactos socioambientais, garantindo segurança para todos, né? O Senado aprovar uma proposta que vai na contramão da proteção do meio ambiente e dos direitos sociais é um completo contrassenso. O caso de Mariana, o acidente da Samarco, é, digamos, uma amostra do que pode acontecer no caso de que se flexibilize essas normas de licenciamento ambiental. Você acha que a gente poderia ver sob esse prisma? Olha, César, no Brasil a gente tem uma boa legislação de licenciamento ambiental. O problema é que ela é mal aplicada, ou em alguns casos ela sequer é aplicada, né? E foi isso que aconteceu em Mariana, uma série de problemas no licenciamento e uma série de problemas no pós-licenciamento, ou seja, no pós-licença, quando o órgão ambiental deve de fato fiscalizar as atividades do empreendedor e o empreendedor deve seguir aquelas condições que foram impostas pela licença. Se esse é o cenário que está dado com uma legislação forte, imagine o que pode acontecer com uma absoluta flexibilização do licenciamento, como pretende fazer o PLS 654. A gente vive agora recentemente uma troca de ministro na área de meio ambiente e eu gostaria de saber como é que vocês avaliam esses anos todos com a ministra Isabela Teixeira e qual a expectativa agora com o novo ministro. Nos últimos anos, inclusive sob a gestão da ministra Isabela Teixeira, houve uma série de retrocessos em termos de estruturação do Ministério. Houve também o apoio do Ministério a propostas legislativas que impunham e acabaram por impor uma série de retrocessos na legislação de proteção ambiental. Um exemplo muito claro é o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, que está hoje sendo questionada no STF, com provável julgamento muito em breve, e também a Lei 13.123, que é justamente a lei de exploração dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional. Duas legislações que, na verdade, acabaram por impor retrocessos à proteção ambiental e, surpreendentemente, acabaram sendo apoiadas pelo governo e também pelo Ministério do Meio Ambiente. Ao mesmo tempo, a gente vê uma série de leis, uma série de arcabouços legais com prazos estabelecidos e que sistematicamente não são cumpridos. Como é que vocês veem também essa falência dos prazos estabelecidos nos marcos legais? A gente poderia dizer dessa forma, né? Perfeito. Isso aconteceu com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, aconteceu com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma tônica do país, né? A falta de efetividade da legislação. A política ambiental, ela vive hoje um momento bastante crítico, de influências políticas bastante pesadas, e a crise econômica tem servido como justificativa, inclusive, para algumas propostas de flexibilização da legislação. É preciso entender que leis que protegem o meio ambiente e, no caso do licenciamento, incorporam a prevenção de danos e impactos ambientais, são leis que protegem os direitos do cidadão, né? E numa democracia é isso que se deve exigir do poder público. Maurício, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o Eco Senado. Foi um prazer, César, estar aqui com os amigos e amigas da TV Senado. E estamos confiantes de que devemos seguir um caminho pelo fortalecimento do licenciamento ambiental. E tem dado esse recado para os senadores, né? O recado de que é preciso fortalecer o sistema de gestão e de prevenção de impactos ambientais, em cumprimento à Constituição. É isso que desejamos. Obrigado. Você, telespectador, continue acompanhando o Eco Senado. A Embrapa realiza em Fortaleza o 5º Congresso Brasileiro em Gestão do Ciclo de Vida. O evento vai debater formas de avaliar o desempenho ambiental de produtos, desde a extração de recursos até o descarte final. O evento será realizado no Hotel Gran Mareiro, de 19 a 22 de setembro. Para mais informações, acesse o site www.embrapa.br. Menos de 20% das propriedades agrícolas no Brasil possuem seguro rural. O seguro é uma proteção contra perdas de safras causadas, sobretudo, por eventos climáticos. A Comissão de Agricultura fez uma audiência pública
para debater o assunto com representantes do setor. Vadi Curi, representante da Federação Nacional de Seguro Rural, afirma que a garantia da produção faz parte da política de segurança alimentar do país. Segundo ele, o seguro se torna ainda mais importante frente aos eventos climáticos dos últimos anos. O clima desses últimos anos foram severos na agricultura. Você tem, de fato, perdas acentuadas, quer em soja, Goiás, que é onde você tinha o milho safrinha bom, você está tendo perda. Mato Grosso também você vem com perdas, a região norte e a região sul, tudo isso levando, de fato, para a nossa agricultura, indicando que o seguro agrícola ele pode ser uma solução na mitigação dessas perdas e uma solução na gestão de custos dos agricultores. Nos países onde funciona seguro agrícola no mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, o Estado tem um forte papel, né? O papel de ter recurso de subvenção. Aqui no país nós temos apenas 400 milhões de reais para seguro, isso não dá nem para 10% da área agrícola do país, enquanto que nos Estados Unidos 90% dos produtores têm seguro agrícola. Os senadores afirmaram que é necessário compartilhar o custo do seguro e reforçar o sistema no Brasil. A área econômica tem que ver o seguro como um investimento. E é muito pouco as pessoas que têm acesso a esse seguro. Nós temos que encontrar um caminho de compartilhamento do custo do seguro, porque não é justo que recaia todo o custo do seguro sobre os ombros do produtor rural. E compartilhar o custo do seguro entre os fornecedores de insumo, entre o produtor e o próprio governo, que aí reduz a sua participação no processo.